Salve, salve galera, bem-vindos ao canal Além do que se vê. Tudo que é além do que se vê interessa esse canal. É novo, tá chegando aqui agora, clica aqui embaixo em inscrever-se para ficar por dentro aí, né, do nosso canal aí, das coisas tão bacanas que rolam aqui. Bom, vamos lá, hoje é dia 13 de junho, dia de Santo Antônio. E dia de Santo Antônio, o pessoal já logo pensa em quê? Santo casamenteiro. No Brasil, a fama de Santo Antônio é essa mesma, de casamenteiro. Em Portugal, as meninas já olham mais para São João, né, com essa função. Mas vamos abordar um outro assunto aí, que é mais ou menos na mesma esfera aí, que é sobre amarração espiritual. Será que isso existe? Será que funciona? Será que não funciona? O que será que eu tenho a dizer sobre isso? Bom, eu sou um dirigente espiritual, né? Estou à frente do TUFEC, né, que é o centro, né, terreiro de Umbanda, e a gente aqui tem por proposta levar a paz, levar o conhecimento, levar só coisas boas para as pessoas, né, só coisas interessantes para a gente poder raciocinar, para a gente poder aplicar o Cristo na vida diária das pessoas. E esse tema amarração, ele vem bater de frente, ele vem falar diretamente sobre uma questão muito importante, o livre-arbítrio das pessoas. Será que alguém pode tirar o livre-arbítrio de alguém? Será que é correto você se meter a querer tirar, né, a livre vontade de alguém? Será que isso é possível? Bom, o Livro dos Espíritos, a pergunta número 459, ele diz o seguinte: se os espíritos influenciam no nosso pensar e no nosso agir, a resposta é a seguinte: muito mais do que imagineis, porque de ordinário são eles que vos dirigem. Como assim? O que quer dizer isso? Vou explicar para vocês. Seguinte, espiritualmente, sempre meus vídeos tem cachorro, tem alguma coisa no fundo, não liga não. É o seguinte, gente, na verdade mesmo, os espíritos, eles influenciam os nossos pensamentos, as nossas palavras, né? E a gente nem se dá conta disso. Então, a espiritualidade inferior, muitas das vezes, né, usadas por alguns centros, né, que a gente não faz esse tipo de coisa, né, mas usado por certas pessoas, eles vão até um alvo e ficam bombardeando a pessoa de pensamentos, né? Fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, pensa no fulano de tal, pensa no fulano de tal, até a pessoa fica, nossa, toda hora eu lembro de fulano. Na verdade, não está lembrando, ela está sendo intuída o tempo inteiro a pensar no fulano, a pensar na ciclana. Gente, isso é uma coisa extremamente séria, porque para esses espíritos agirem, eles não agem simplesmente de supetão, né? O que acontece é o seguinte: eles precisam que a pessoa esteja na sintonia deles. E, via de regra, para fazer isso, esses espíritos provocam os mais diversos tipos de catástrofes na vida da pessoa, né? Doenças, provocam situações, sabe, terríveis. E até a pessoa entrar na sintonia, né, deles, para que eles fiquem inspirando, chamando o nome da pessoa na cabeça justamente do alvo. O que eu tenho a dizer é o seguinte: primeira coisa, primeiro ponto, isso só vai funcionar se a pessoa não estiver linkada com Jesus Cristo, não estiver ligada, né, de coração às altas vibrações, altas esferas, né? A pessoa pode ser até ateu, mas se ele está com o pensamento só no alto, não vai ter como. Então, esses espíritos inferiores, para fazer baixar a guarda, vão fazer o diabo, né, o escarcéu na vida da pessoa, para que a pessoa saia do patamar, né? Mas a paz é só nossa, né? Então, se a pessoa realmente for uma pessoa espiritualizada, pode tentar à vontade, você não vai conseguir nada, não vai dar certo. Agora, como a maioria das pessoas, infelizmente, não está dessa maneira, né? Infelizmente, vivemos num orbe em que as pessoas estão com pensamentos mais baixos reinando aí, então não é impossível que a pessoa acabe cedendo. E aí o que acontece se a pessoa cede? A pessoa começa a lembrar toda hora da outra, e assim, em alguns casos, até na própria amarração, tem frases que as pessoas pronunciam assim: fulano só vai ter paz quando estiver junto a mim, não vai comer, não vai beber, não vai... E tudo isso é pronunciado assim, vez após vez, né, para que a pessoa sintonize bem, a pessoa entre bem nessa faixa mesmo, sabe? Então, é uma situação extremamente complicada. A pessoa acaba cedendo, em muitos casos, e acaba vindo até a pessoa, procurando a pessoa. Agora eu te pergunto,
E o pagamento disso, né? Como é que fica? Né? Porque não é de graça. Não é de graça. Ah, não vai pensando que pagamento é só o dinheirinho que você vai pagar lá pro pai de santo, pra mãe de santo, ou sei lá para quem mais, né? Pro bruxo, pra bruxa, né? Fazer esse trabalho. Não, não é só isso não. Existe o karma. O que é o karma? O karma é a consequência das escolhas, né? Das escolhas que a gente faz. E essas consequências, elas são bem complicadas, né? Bem... Você imagina, você tirou as coisas do seu ciclo natural. Se Deus permitiu, é porque você tinha um merecimento de passar por isso e a pessoa tinha um merecimento de passar por essa situação também. Mas, aí que vem, a terceira lei de Newton, né? Ação e reação, as coisas voltam. Tudo volta, né? Tudo que vai, volta para você. Cara, eu conheço várias pessoas que fizeram esses trabalhos de amarração. Não é uma nem duas, eu conheço um monte de gente. Sabe qual caso que teve final feliz que eu conheço? Nenhum. Nenhum mesmo. Normalmente as pessoas depois falam que as pessoas que foram amarradas ficaram extremamente agressivas, se eram pessoas estranhas demais, que nem pareciam as pessoas de antes, mas é lógico, gente, que não é a mesma pessoa de antes, porque, adivinhem, lembra aqueles espíritos que foram lá fazer o trabalhinho, ajudar você, amarrar, envolver a pessoa naquelas vibrações baixas? Pois é, esses espíritos, eles não costumam ir embora assim fácil, não. Eles sabem que eles têm uma ligação fluídica enorme com o alvo, e aí eles passam a se utilizar do alvo para satisfazer seus próprios desejos, seus próprios caprichos baixos, que normalmente são espíritos que têm viciação em diversas coisas, né? E eles acabam, são adictos, que se chama, né? Espíritos adictos, espíritos viciados em vários tipos de coisa. Então, eles acabam se utilizando do alvo para satisfazer as necessidades deles. Então, gente, é uma coisa extremamente complicada, é uma coisa extremamente séria. Não vai pensando que você vai fazer amarração e que vai ficar tudo bem assim, fácil, não, porque você está amarrando o seu caminho ao caminho de alguém que já disse, né, por força da vontade própria, que não quer mais ficar contigo, que não deseja mais ficar contigo. Então, será que o que está faltando aí não é um pouquinho de amor próprio seu, não? Né? Será que você ama tanto a pessoa? Tem gente que já chegou para mim e falou, não, mas eu amo tanto fulano, que eu me submeto, né? Eu aceito depois passar pelas consequências. Será? Será que você sabe realmente quais são as consequências? É uma situação extremamente perigosa. Quem lida com esse tipo de coisa, quem pensa que sabe, né, com o que está lidando, deveria conversar com outras pessoas que fizeram, que passaram pelo mesmo procedimento, para ver qual é a consequência final. Afinal de contas, a gente deveria, primeiro, para você amar alguém, você primeiro deveria se amar. Né? E outra, se Deus está no controle de todas as coisas, se tudo está acontecendo na ordem natural, né? Tem um fluxo para acontecer, e está acontecendo dessa maneira, Deus está permitindo, se Deus tirou essa pessoa da sua vida, essa pessoa saiu da sua vida, é porque, quando Deus esvazia as nossas mãos, é porque Ele tem algo muito melhor para dar para a gente, não é verdade? Me lembro de um caso, eu não posso nem citar muitos nomes, não, que uma pessoa foi jogar carta comigo, né, na época que eu jogava, e a pessoa estava assim, nossa, tem alguma coisa de errado comigo, porque eu estou tentando manter relações sexuais. Toda vez que eu vou tentar manter relação sexual com alguma mulher, eu não consigo, mas não consigo de jeito nenhum. Né? O cara estava desesperado. Eu fico broxa, não consigo. Aí eu fui abrir as cartas para ele. Caraca, quando eu vi nas cartas, eu não acredito que a carta está dizendo que você fez o trabalho para você. E assim, gente, eu passo o seguinte pressuposto. Para mim, né, trabalho a gente só tem que pensar assim, quem fez o trabalho, essas coisas todas. Sabe, nunca, porque se a gente se evangeliza, se a gente se melhora, a gente sai da sintonia e dá tudo certo. Mas eu fiquei curioso, falei, o quê? Eu nunca vi isso. A própria pessoa fez o trabalho para se ferrar. Como assim, né? Como? Não estava entendendo. Aí eu perguntei, né? Mas você fez alguma coisa para você mesmo? O que você arrumou? O que você arrumou, cara? Ele falou, não, mas eu não fiz nada. Eu falei, tenta puxar pela memória. Pensando bem, que eu queria tanto transar com a minha vizinha, e eu li no livrinho por aí, que tinha como eu amarrar ela. Então eu peguei a calcinha dela, amarrei com a minha cueca e fiz... Não vou falar aqui, né, gente? Fiz... Eu falei, então você amarrou a tua energia sexual com a dela, né?
Mas eu não fiquei com ela. Eu falei, pois é, ela estava fora da sintonia disso. Você estava dentro da sintonia. Sabe o que significa? Que a tua energia se amarrou mais ainda, porque ainda tem esse risco, gente. Você vai procurar as pessoas fazer esse trabalho de amarração, se a pessoa não tem o merecimento de passar por isso, se a pessoa está numa outra sintonia, você ainda amarra ainda mais o teu sentimento na pessoa. E a pessoa que está fora da sintonia desses espíritos inferiores, simplesmente não acontece nada com ela, você fica ainda mais apaixonado ainda pela pessoa. Enfim, deu uma... Não precisa nem falar, deu uma merda desgraçada esse caso aí. Tivemos que procurar, né? Porque aí uma mentora espiritual disse que a solução seria desamarrar, né, a cueca da calcinha e fazer várias coisas lá e para achar onde que o infeliz tinha feito as coisas e enterrado o troço. E ficamos lá a tarde inteira capinando o terreno, procurando, que eu era muito amigo dele, procurando aonde estava enterrado e nada de encontrar. Bom, enfim, gente, esse vídeo, né, eu fiz para falar sobre amarração, que não vale nunca a pena, que isso é uma coisa muito séria, que a gente deveria, em primeiro lugar, orar a Deus, entender que Deus tem a vontade suprema e soberana e que as coisas, quando se vão nas nossas vidas, é porque certamente outras melhores vêm. Ontem, né, o dia 13, ontem foi dia dos namorados e uma amiga minha, beijo para você, Lígia, ela colocou uma mensagem muito interessante na internet, eu vou aproveitar e vou ler para vocês agora, né, que a gente nunca deveria ficar triste na seguinte situação, olha só, preste atenção. Um pássaro, quando a gente pega um pássaro e o pássaro está com a asa quebrada, a gente cuida dele, a gente dá tudo para ele, no final o pássaro voa sem olhar para trás, a gente fica muito triste por causa disso. Mas a gente deveria se lembrar que a natureza do pássaro é voar, por isso ele voa. A nossa, que era cuidar do pássaro, por isso a gente cuidou dele. Ou seja, tudo na natureza flui de acordo com o que deveria ser. A gente não deve tentar enfiar no outro, querer fazer com que o outro siga uma natureza que não é dele. Entenderam? Tudo tem seu momento certo. Ele é apenas um pássaro, não é um ser humano, né? E certamente você vai encontrar o ser humano lindo igual a você, tá bom? Fica com isso aí pro seu coração, pensa em tudo que eu falei, tá bom? Medita e nos vemos no próximo vídeo. Fica comigo, hein? Até o próximo. Tchau.